se ele não se cingisse, ele não tinha liberdade de movimentos. Se ele não se cingisse, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia lutar. Imagine um soldado com aquelas roupas esvoaçantes, sem nada, como é que ele coloca a armadura? Como é que ele se move? Como é que ele luta? Como é que ele puxa a espada? Como é que ele pega o escudo? Como é que ele trabalha? Será que é só o soldado? Os irmãos lembram de algum outro versículo em que alguém se cingiu de algo? Jesus? Lembram de um momento em que ele se cingiu? Em João 13 diz assim: Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A gente pensa em toalha, né? A gente lembra aquelas toalhas de banho. Não era exatamente essa figura, né? A toalha era algo como se fosse uma tira, né? Jesus se cingiu com a toalha para lavar os pés dos discípulos. Por quê? Porque aquela vestimenta que ele estava não deixava ele trabalhar, não deixava ele agir. Quando Paulo diz que nós precisamos nos cingir da verdade, entre outras ilustrações, ele traz que a verdade é aquilo que prende, é aquilo que dá segurança, é aquilo onde eu posso apoiar tudo aquilo que eu tenho. Será que tem algo em sua vida que Deus te deu e ainda assim isso está sendo um empecilho na sua vida? Será que tem dons? Será que tem dificuldades? Será que tem algo que Deus colocou na sua vida para ser instrumento e tem sido um empecilho para você? Imagine você tentando trabalhar com uma bata bem grande, tentando fazer algo delicado, e aquilo esvoaçando e batendo em tudo, e você não conseguindo trabalhar. Quando nós nos cingimos da verdade, a verdade, ela amarra tudo que nós temos e prende para que a gente possa usar. É nesse cinto que eu posso pôr minhas armas, é assim que eu posso pôr minha roupa, é assim que eu posso me sentir seguro. Eu preciso da verdade para trabalhar, para me mover. Assim como o cinto dá facilidade e liberdade de movimento, também é a verdade que nos dá esta liberdade, conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. Pense, por exemplo, nos seus recursos, no seu dinheiro. Como você tem usado o seu dinheiro? Será que o seu dinheiro pode ser um empecilho para você? Será que o seu tempo pode ser um empecilho para você? Sabe como é que você faz para resolver isso? Use a verdade para servir de fiel sobre como você tem usado o seu dinheiro. Como você tem usado o seu tempo, a sua juventude. Será que a sua juventude pode ser um empecilho? Pode. Se você não pesar através da verdade, a sua juventude pode ser um empecilho, e ela é para ser um dom nas mãos de Deus. Será que a sua família pode ser um empecilho? Use a verdade. Qual é a sua intenção? O que está por trás? Se você age de acordo com a verdade, com aquilo que você acredita, você consegue exercer seu ministério no seu trabalho, com seus amigos, na sua família, com seus recursos, em cada parte da sua vida. Se você não usa da verdade, se a sua vida é uma vida aqui, uma vida em casa, uma vida no trabalho, uma vida com os amigos, fica difícil de você exercer seu ministério. A verdade, ela serve para dar sedimento, para amarrar tudo, para fechar, para dar segurança. Você precisa da verdade na sua vida. Sem ela, como usar todas as suas ferramentas? A falta da perfeita verdade, de total sinceridade, nos embaraça. Quando você observa tudo que Deus te deu, cada coisa, cada dom, cada habilidade que Deus te deu, quando você não pesa de acordo com o que você de fato crê, aquilo acaba sendo um estorvo, aquilo acaba atrapalhando. Essa é uma das formas mais traiçoeiras
que o mal tem de nos embaraçar. As pessoas são jovens e têm dificuldade com a juventude. A Bíblia fala que a nossa juventude não deve ser motivo de que ninguém nos menospreze. Ah, Senhor, não, mas eu tenho feito isso porque eu sou jovem, então só sabe, é difícil resistir. Não, não é assim que a palavra tem dito. Qual é a sua motivação? De verdade, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para quê? O que é que nos trouxe? Qual é a verdade? Lá no fundo do nosso coração, qual é a verdade? Se nós pesarmos, se a gente pesquisar, se a gente pedir a Deus que Ele revele a nossa motivação, a gente vai poder agir de acordo com o que Deus quer. Se eu vim hoje à noite aqui, porque domingo à noite é dia de vir para a igreja, de que isso me aproveita? Se eu vim hoje à noite aqui, porque eu quero louvar a Deus, porque eu quero aprender, porque eu quero ouvir a palavra de Deus, é diferente. A forma como eu encaro o tempo, a forma como eu encaro a distância, a forma como eu encaro a presença dos meus irmãos. Eu vim hoje à noite aqui, pastor, mas hoje eu vou ficar em casa e eu vou ler a Bíblia. Tá bom, que bênção, meu irmão. Tá bom, mas será que a sua presença hoje aqui está fazendo diferença para alguém? Já reparou nisso? Você estaria disposto a vir cultuar a Deus, mesmo naqueles dias em que você não quer? Para que outros irmãos sintam a sua presença? Se todos nós tivéssemos decidido ficar em casa, orando e lendo a Bíblia, será que nós sentiríamos falta da comunhão? Se todos nós estivéssemos de jejum, de joelho, do lado da nossa cama, será que alguém não seria abençoado pela nossa presença? Você hoje aqui, nós, eu vim para me abençoar ou para abençoar os irmãos? Qual é a verdade? Na minha vida, no meu trabalho, por que eu trabalho? De fato, eu quero que Deus me torne uma bênção no meu trabalho, de verdade. Porque se eu quiser, Deus vai utilizar os instrumentos lá no meu trabalho. Deus vai utilizar a palavra dele em mim, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. Quando eu tocar em algo, Deus vai abençoar. Quando eu disser algo, quando eu fizer algo, vai ser para a bênção de Deus. As pessoas vão ser abençoadas. O Senhor nos quer livres, sem embaraço, podendo lutar, viver e servir como Ele mesmo ordenar. A verdade como um cinto. É isso que a palavra nos ensina. Se eu preciso realmente da verdade, se de fato há um motivo, Deus vai nos falar a cada momento, a cada fase da vida. Não há porquê Ele não revelar a vontade dEle. A verdade nos liberta para servir, para cumprirmos a missão que Deus nos deu, desembaraçados, e podendo usufruir de tudo que Deus nos entregou para a missão. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossa família, nossos dons, nossas habilidades, nossos sentimentos, nosso tempo, até mesmo nossas limitações, como nós aprendemos nos últimos sermões. Tudo isso, se de verdade eu quiser servir, eu quero. Deus nos deu, a cada um de nós Deus deu dons, a cada um de nós Deus deu habilidades, a cada um de nós Deus colocou coisas na nossa vida, mas eu quero. É verdade? Se não for verdade, meu irmão, você não vai poder utilizar. Se não for verdade, a sua vontade de servir, o seu tempo, não vai ser para Deus. Se não for verdade, a sua vontade de servir, o seu dinheiro, não vai ser usado para Deus. Se não for de verdade a vontade de servir, a sua vida em família. Como assim a sua vida em família? O seu testemunho, como esposa, como esposo, como filho, como pai, na sua família. Isso é um instrumento para que eles, as outras pessoas, recebam de Deus, percebam a presença de Deus na sua vida. É isso que Deus quer. Deus quer que a verdade, ela circunde o seu ser. Uma das coisas mais preciosas nesse versículo também é que a verdade nos protege no que é mais precioso para nós. Os irmãos repararam que numa das versões ele falava em rins, nos meus lombos.
A verdade, ela vem antes da armadura. E na noção daquele povo, a proteção dessa região era a proteção de onde vinham as fontes da vida, da reprodução. Era lá que estava a fonte da vida. Era de lá que vinha. Eles falavam em rins. Na verdade, eles queriam falar de todos esses órgãos, né, aqui da nossa cintura. O que Deus quer? Deus quer que a verdade proteja a nossa capacidade de nos reproduzirmos como cristãos. Se a sua vida não for cheia de verdade, não for circulada, não for cuidada, não for protegida, não for circundada pela verdade, a gente não vai se reproduzir. A gente vai crescer, viver e pronto. Nós temos dado frutos. Você consegue se lembrar, nos últimos anos, de pessoas que chegaram até Deus por causa do seu trabalho, por causa da sua vida, pelo que você tem feito? Você consegue, de verdade, sentar, fechar os olhos e ver faces? E ver um rosto de alguém que conheceu a Deus pela sua vida? Meu irmão, a verdade precisa ser clara para você, para mim. Quando eu fechar meus olhos, eu preciso enxergar rosto de pessoas que têm se aproximado de Deus por causa da minha vida. Se você fechar seus olhos, meu irmão e minha irmã, e não enxergar nenhum rosto de alguém que está se aproximando de Deus por causa da sua vida, você não está se reproduzindo. Lembra do que o Senhor falou sobre a figueira que não produziu? A nossa missão é reproduzir. A verdade deve servir para proteger a nossa vida de forma que nós reproduzamos. Que cada coisa que eu faça sirva de alimento para que as pessoas vivam. Se a verdade não estiver em nós nos protegendo, as pessoas não vão se alimentar de nós. As pessoas não vão chegar até Deus por conta da nossa vida. Por que é, meu irmão e minha irmã, que nós temos vindo? Pense, fale para você mesmo, para Deus. Não é para mim, não é para o pastor. Para você mesmo. Por que é que você tem vivido com Jesus? Por que é que você tem vivido como você tem vivido? Para quê? Se de verdade a sua motivação for que as pessoas conheçam a Jesus, as ferramentas vão fazer sentido. Você vai começar a ver que tudo aquilo que tem na sua vida vai fazer sentido, vai ser colocado à sua disposição. Quando você precisar de uma ferramenta, ela vai estar lá. Deus não fez nada ao acaso na sua vida. Até os problemas que você passou, até as dificuldades que você teve, aconteceram para que você tivesse ferramentas para viver, para mostrar para as pessoas como é viver com Jesus. Se até as dificuldades, se até as limitações, como nós aprendemos, servem para que as pessoas conheçam a Deus através da gente, quanto mais os nossos dons, nossos recursos, nossas habilidades, tudo aquilo que nós temos, de verdade, meu irmão, você tem crido em Cristo? Você tem percebido a diferença que isso pode fazer na sua vida? Será que de verdade, você sente falta quando não se alimenta da palavra todo dia? Ou você passa pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta, sem ter vontade de ler a palavra? Ou você passa, no domingo que vem, vamos para a igreja. Hoje é dia de ir para a igreja. Ou você acorda o domingo pensando, hoje é dia de ir para a igreja. De verdade, meu irmão, minha irmã, qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a minha motivação?
A verdade nos liberta.